pessoal, hoje daremos a nossa terceira e última videoaula. Falaremos sobre blocos padrões, relógio comparador, goniômetros, mesa de seno, conceitos fundamentais de rugosidade e projetor de perfil. Blocos padrões são padrões de comprimento ou ângulo. Por exemplo, observamos os slides, padrões de comprimento, 1 mm, 2,5 mm, 5 mm, 8,5 mm e 10. Eles podem servir para medições de ângulos também, por exemplo, em uma mesa de seno. Relógio comparador. Ele verifica, por exemplo, o paralelismo de uma peça. Se a peça for fabricada para ser uma peça paralela, ou seja, horizontal, nós podemos usar o relógio comparador em diversas posições para saber se de fato a peça é paralela. Agora falaremos sobre o goniômetro. Ele é um instrumento utilizado para traçar ou medir ângulos. Ele é basicamente um transferidor. Como proceder à leitura de um goniômetro? Nós temos uma escala em cima e uma escala embaixo. A escala de cima é dos graus e a escala embaixo são dos minutos. Por exemplo, observe nesse goniômetro, na escala dos graus, vai de 40 até 80, conforme a figura. Você olha a escala, o zero, parecido com a unidade, como medir no paquímetro. Observe o zero. O zero está onde? Ele está entre o 64 e o 65, ou seja, na escala dos graus será 64, sempre pegará o menor número. Agora olharemos onde a escala de baixo coincide com a escala de cima, ou seja, dos minutos e dos graus. Observe que os traços coincidentes coincidem bem em 30 na escala dos minutos. Logo, a medida será 64 graus e 30 minutos. A mesa de seno são equipamentos de precisão utilizados para dimensionar ou executar usinagem em uma peça com geometria angular. Como segue na figura seguinte, observamos aqui um esquema do que seria uma mesa de seno. Você pode levantar a mesa de seno usando blocos padrões. E você quer fazer um corte na peça. Você coloca então a peça sobre a mesa de seno. Inclina a peça o quanto você deseja fazer um corte. Como no exemplo, deseja-se fazer um corte em 37,3 graus. Você posiciona um bloco padrão da maneira mais adequada, que vai se ajustar a um ângulo de 37,3 graus. Usa uma máquina operatriz e faz o corte na peça, obtendo uma peça com uma inclinação entre as bases de 37,3. Conceitos fundamentais de rugosidade. Rugosidade é um erro na peça. Nós temos erros macrogeométricos e erros microgeométricos. O erro microgeométrico é a rugosidade, que nos interessa por enquanto. Os macrogeométricos, iremos falar posteriormente, são erros, por exemplo, curvatura de uma peça, a falta de um dente em uma peça, por exemplo, em um disco de corte. Tá? Então, a rugosidade está baseada no erro microgeométrico. Por exemplo, nós temos uma figura que mostra a superfície microscópica de um objeto bem polido. Parece ser bem polido, porém, se você levar para um microscópio, você observa que ela não é tão bem polida assim. Aparece um pouco de rugosidade. Nós temos aqui, no próximo slide, um esquema de funcionamento de um rugosímetro. Nós temos ali um perfil, tá? Uma ponteirinha que vai passando sobre a superfície e à medida que passa nessa superfície, ela vai identificando a rugosidade e projetando em um papel. Por exemplo, em A nós temos o apalpador, B, unidade de acionamento, C, o amplificador, tá, okay, dessa rugosidade, e D, o registro. O projetor de perfil. O projetor de perfil é útil quando temos um erro macrogeométrico. É basicamente um projetor. O projetor já trabalha ao lado das máquinas operatrizes, ou muitas vezes sobre elas, mostrando detalhes da peça própria durante a usinagem. É bastante útil usar um projetor de perfil, porque você identifica se a peça está saindo como ela deveria ser. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vimos blocos padrões, relógio comparador, goniômetros, mesa de seno, conceitos fundamentais de rugosidade e projetor de perfil. Até mais, pessoal. Nos encontraremos nas aulas presenciais.